Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje nós conversaremos sobre outras duas figuras de pensamento, o paradoxo e o eufemismo. Antes que eu traga a explicação de cada um desses conceitos, eu gostaria que você copiasse o cabeçalho da aula de hoje, contendo o nome da escola, a data, o conteúdo que nós trabalharemos, a habilidade que nós desenvolveremos estudando esses tópicos, que consiste em analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. Eu começarei essa aula explicando, trazendo a definição desses termos, nós analisaremos alguns exemplos que estão no MD. Eu deixarei algumas atividades para que vocês possam fazer durante esse final de semana, ok? Então, gostaria que você abrisse o seu livro lá na página número 32. Lá há um soneto do Luís Vaz de Camões chamado Amor é um fogo que arde sem se ver. Nós faremos a leitura desse texto para depois fazer a análise. Então acompanhe comigo, por favor, a leitura dele. Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Muito bem, vamos analisar este soneto, né? Esse texto que parece um pouco confuso, porque ele apresenta algumas ideias opostas, né? Algumas ideias que são contraditórias. Para isso, eu vou pedir então para que você sublinhe, que você use seu marca-texto nos seguintes trechos. Quero que você, na primeira estrofe, no segundo verso, você sublinhe o trecho ferida que dói e não se sente. No verso seguinte, eu quero que você marque contentamento descontente. Na segunda estrofe, eu quero que você marque, por favor, o segundo verso, andar solitário entre a gente. Muito bem, vamos analisar esses três versos. Não é contraditório, não foge do que nós chamamos de algo coerente dizer que dói e não se sente? Estar contente sendo descontente? Ou ainda andar solitário entre a gente, entre as pessoas? Como pode estar solitário entre a multidão? Então, perceba que há uma aproximação de ideias que são opostas, que, embora possam contrariar a coerência, elas formam uma afirmação que é aparentemente verdadeira. Esse processo de associação de ideias contraditórias é chamado de paradoxo. No seu MD, também há um outro texto que está na página número 30. Ele é um cartaz de um musical, da estreia de um musical de 1963. Ele está intitulado Pobre Menina Rica. Encontrou este texto aqui? Pobre Menina Rica. Muito bem, vamos analisar aqui. Não é uma ideia incoerente? Se a menina é pobre, não pode, de acordo com a racionalidade, ser rica, não é verdade? Então, dentro dessa figura de pensamento, que é o paradoxo, os termos contraditórios se referem à mesma ideia. Então, um paradoxo consiste em uma ideia incrível contrária do que se espera. Ok? Essa é a definição do paradoxo. Vamos analisar agora um outro trecho agora de uma música que você tem no seu livro também. É uma música que é cantada pelo Toquinho, certamente você a conhece, a música Aquarela. E ali, na página 31, no item 6, tem este exemplo. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Então, essa música é ali do Vinícius de Moraes e também do Toquinho. Os dois fizeram a composição desta letra, dessa música. Muito bem. Perceba que dentro desse texto há a presença do verbo descolorir.
Esse verbo, ele atua para substituir um verbo que traria, de certa forma, dentro do contexto que está ali, um tom mais triste, mais melancólico e até sombrio, que seria, por exemplo, o verbo acabar, desaparecer. Então seria um pouco pesado. Essa canção que é tão leve, tão bonita, tão criativa, trabalha com uma figura de pensamento chamada eufemismo, justamente para substituir um termo que causaria um impacto maior. Então, para evitar um termo que é muito impactante, escolhe-se uma palavra que traga uma suavidade para o texto. Para que nós possamos analisar outros exemplos, eu coloquei aqui no quadro, você pode analisar ali comigo, 3 exemplos. Vamos analisar então cada um deles. Acompanhe lá comigo, por favor. A testemunha faltou com a verdade. Nessa frase há um eufemismo. Você consegue identificar qual é? Muito bem. A expressão faltou com a verdade não seria sinônimo de mentiu? Então, ao invés de empregar esse termo mentiu, eu uso um termo que é um pouco mais suave, mais ameno, para dizer a mesma coisa, só que de forma mais sutil. Muito bem, tem um outro exemplo ali. Era uma moça de inteligência bastante limitada. Então, de inteligência bastante limitada, substitui uma expressão grosseira que equivale a chamar a moça de burra. Né? Então, sendo mais sutil, usando uma linguagem mais polida, eu digo dessa maneira, inteligência bastante limitada. E o último exemplo, o jovem rapaz partiu desta para melhor. Você consegue identificar o eufemismo que está presente nessa frase? Entre muitos outros eufemismos para a morte estão termos como falecer, partir, descansar. Então, ao invés de dizer que ele morreu, eu digo partiu desta para melhor. Queridos, eu vou deixar uma atividade para que vocês possam realizar durante este final de semana. Na página 31, nós temos a parada obrigatória, tem o exercício 12. Na página 32, tem os exercícios 13 a 16. E na página 33, nós temos 17 e 18. E na página 34, 19 a 21. Então você fará todos os exercícios da parada obrigatória, começando na página 31, indo até a página número 36. Na segunda-feira, nossa próxima aula, nós faremos a correção. Lembre-se de que na aula anterior você começou a desenvolver um mapa conceitual contendo as figuras de pensamento. Com essas últimas 2 figuras que nós estudamos, você pode concluir este mapa conceitual. Faça esse mapa de preferência no seu caderno para me apresentar quando as aulas retornarem, ok? Tendo alguma dúvida, entre em contato com a escola vai me repassar a sua dúvida e eu respondo a você. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima aula.